Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu lembro a você que tem coisa nova lá no meu canal no YouTube. Então, se você quiser, vai lá no Direto da Bolsa. Ou então, você pode entrar no Facebook, na minha página, que tem um link direto para o Direto da Bolsa. E outro para a página do programa, onde sempre você encontrará informações sobre o entrevistado, sobre o que foi conversado aqui. Bom, o programa de hoje é um programa sobre o agronegócio brasileiro, de uma maneira geral. Porque o meu entrevistado conhece profundamente esse setor. Ele é diretor da BAG, ele é consultor da Macro Service, é isso mesmo? Macro Sector, perdão, eu li errado aqui. Li não, porque sem os óculos eu não leio nada. Então nós vamos falar ele foi diretor da Andef, que é dos defensivos agrícolas. Muito tempo trabalhou com fertilizantes, que é um outro setor importantíssimo para o agronegócio brasileiro, e tem essa penetração aí política da BAG, enfim, é um homem que conhece profundamente as entradas e acho que principalmente as saídas lá em Brasília, como é que a gente negocia. Trata-se do meu amigo pessoal, Eduardo Daer, que você já conhece. Boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, é sempre um prazer estar com vocês. Às vezes eu me pergunto o seguinte, o chip que a gente tem na cabeça, eu e você que temos mais de 40 anos de profissão, ele tem uma capacidade enorme, né? E ele ainda tem uma vitalidade importante. Importante. Isso é uma coisa que a gente tem vivido. E eu me lembro da Rua Vieira de Carvalho. Eu também, sabe. com saudades. Nós temos muitas saudades, porque ali era um núcleo onde várias empresas, sobretudo da área de insumos agropecuários, foram formadas ali. E mais do que isso, profissional que nós dois convivemos com ele, adiante do seu tempo, Ney Bittencourt de Araújo era uma pessoa que pensava adiante do seu tempo. Foi ele que trouxe para o Brasil o termo agribusiness, um pouco de cultura. Em 1957, na Universidade de Harvard, dois professores, aliás, um deles ele trouxe, o Ray Goldberg, e o John Davis, criaram esse termo agribusiness, que hoje foi mal traduzido já no Brasil como agronegócio. Tem uma reputação complicada. Quando você fala agronegócio, as pessoas acham no ponto de ônibus que é latifúndio, alguma coisa que não diz respeito a cadeia produtiva do agro, que vem, e o Ney, vou repetir o que ele falava para nós dois, antes da porteira, que toda a área de insumos, da qual eu participo e participei, em fertilizantes, calcário, semente, defensivos, hoje transgenia, biotecnologia, dentro da porteira, que é a produção, e pós-porteira, que é a distribuição, torrefação, esmagadores e bancos e tudo mais. De tal forma que isso é muito, muito, muito importante saber que nós vivemos tudo Só isso. queria te perguntar uma coisa, que eu acho que era por ali também. A Copas não era ali perto da Vieira de Carvalho? Vieira de Carvalho, Rua Pedro Américo, era meio quarteirão. Daí sermos meio, frequentávamos, eu vou dizer que as mesmas empresas, mas os mesmos bares também. Na sexta-feira à noite, Caneca de Prata. Mas o Caneca perdeu aquele charme que tinha. Não, mas tinha coisas muito boas. Eduardo, queria te fazer uma pergunta de uma maneira geral. A última coisa que eu li bastante, foi, por exemplo, a Bayer querendo comprar a Monsanto. Os americanos usam a expressão, o termo é merger. Merger and acquisition. A Dow também foi comprada. Fusionou. A Syngenta foi comprada pela ChemChina. É isso que é assim? ChemChina. É de químico. O que isso, como é que você analisa aí? O que isso significa para o setor? Esse é um fenômeno que já vinha acontecendo, você e todos os telespectadores vão lembrar. O sistema bancário no Brasil passou por isso, as agências de publicidade no Brasil passaram por isso, porque a globalização obriga a você se internacionalizar, e se você está só na Vieira de Carvalho, você perde essa visão de mundo, você precisa estar em todos os mercados.
mercados e tal. E o que comanda isso é um fenômeno econômico chamado economia de escala. Ou seja, eu quando junto duas organizações numa boa gestão, Banco Itaú fez isso durante anos, adquirindo e fusionando com 7 bancos, e isso chegou na química fina. E chegou porque hoje colocar uma nova molécula no mercado, do ponto de vista de começar a pesquisa e desenvolvimento de uma molécula e ela de fato ser lançada no mercado, leva entre 9 e 10 anos e custa entre 300 e 350 milhões de dólares. Então não é uma atividade para pequenas empresas, é uma coisa que está ligada sobretudo ao mercado nas multinacionais. Claro que os genéricos têm outra métrica, mas de uma forma geral. Então o que aconteceu, você está colocando já o resultado quase que do ano de 2016, esse ano, mas nós já assistimos entre 2014 e 2015, a Arysta fez uma fusão com a Chemtura, que era uma empresa de origem nórdica, embora americana, mas ela acabou se fusionando com a Arysta, que era uma empresa japonesa, mas em realidade isso já era de um fundo desses equity fund, esse pessoal que tem um dinheiro e quer investir no mundo, e a química é uma coisa importante e o agro brasileiro é reconhecidamente importante. A Cheminova, que era uma empresa de origem nacional, fusionou com a FMC, que está hoje, sempre esteve em Campinas, uma empresa americana importante nessa área. Na sequência vem essa tentativa da Monsanto e a Syngenta, sobretudo a Monsanto fazendo o que o mercado chama de tender offer, fazendo uma oferta gentil sobre as compras de ações da Syngenta, que não prosperou e teria sido um casamento curiosamente muito interessante, porque a Monsanto é muito adiantada em biotecnologia e talvez um pouco restrita em número de produtos na área de química. Já a Syngenta era o oposto. Você vai lembrar, e eu vou recordar ao telespectador, a Syngenta é uma empresa que foi composta da fusão de uma série de empresas. Eu vou lembrar de Roman Haas, eu vou lembrar de Novartis, vou lembrar de Ciba-Geigy, vou lembrar de ICI, que virou Zeneca, que havia se fusionado com a Stauffer. Ora, esse conjunto foi criado e levado à Suíça. A Sandoz também fazia parte desse processo. A Suíça sempre teve químicos notórios, a Alemanha também, daí Bayer e BASF, e nesse sentido surge então essa tentativa. Ela não prosperou e gerou alguns problemas lado a lado. Tanto é que a Monsanto, ato contínuo, passa a ser fustigada e a Bayer faz um movimento agora recente de comprar a Monsanto mais ou menos com o mesmo propósito. Porque biotecnologia e química, elas estão trabalhando hoje muito próximas uma da outra, sendo que um evento de biotecnologia custa menos do que uma nova molécula de química. Ora, as coisas estão caminhando mais aquilo que nós chamávamos antes de transgênico, que gerava um terror na cabeça das pessoas, está superado. Hoje tem mais de 40 eventos aprovados. A Embrapa faz feijão transgênico hoje, ninguém mais discute se vai comer feijão ou não. Nós, inclusive, o FDA, recentemente, você abordou aqui no seu programa, falou, olha, parem de sofrer por causa disso, isso faz parte da vida hoje, a biotecnologia. Eu, como diabético, posso dizer que se não houvesse a transgenia, não haveria insulina. Então, é uma questão de prosperar do ponto de vista científico. Vai continuar acontecendo? Sim. O fenômeno novo, você já contou a piada pelo final, é a China entrando nesse mercado de uma forma um pouco diferente. Eu não vou imaginar que a China não tenha pensadores, não tenha... A China é secular, é milenar, não é secular, e a China hoje tem uma preocupação declarada, nunca se furtou,
a falar em segurança alimentar. Quem tem 1.350.000.000 de habitantes para alimentar, ele está olhando hoje, e aí ele comprou a Syngenta, e recentemente, foi divulgado na mídia, ele comprou aqui no Brasil, do grupo Anglo-American, aquilo que nós chamamos de Copebras. Não é a Copebras como um todo, mas a parte de fosfato e nióbio. Por quê? Porque eles precisam ter fertilizantes, precisam ter defensivo, seguramente eles vão estar fazendo um trading na busca de alimentos. Uhum. Eduardo, vamos só um primeiro intervalo. Esse é o Eduardo Dair, ele é consultor mais para o setor de agro, mas econômico também, da Macro Sector. Agora acertei, eu estou conseguindo enxergar sem óculos. Essa vitalidade que você falou do chip está me melhorando a visão. É também diretor da BAG. Nós voltamos em 30 segundos, até já. É curioso, porque os chineses, há alguns anos, eles estavam querendo comprar terra para produzir. Estão comprando na África e aqui eles estão tentando. Na realidade já compraram alguma coisa, mas o problema é que a nossa legislação é complicadíssima. Hoje é manchete do... E eu particularmente acho uma estupidez cúbica ficar cerceando investimento de terra para estrangeiros. Claro que tem uma soberania, o cara não vai... Ok, estamos de volta. O entrevistado de hoje é o Eduardo Dair, consultor para assuntos agroeconômicos ou econômicos e agrícolas da Macro Sector, também diretor da ABAG, Associação Brasileira do Agribusiness, e falando desses setores aí que ele conhece bem, que ele trabalhou bem, que é o negócio das fusões que tem ocorrido, e ele, antes do intervalo, disse que continuarão ocorrendo. Recentemente, uma manchete num grande jornal nacional dizia que o atual ministro da Agricultura, que é agricultor, é um grande... Ele na verdade é mais que agricultor, ele tem de ponta a ponta do agronegócio, a família dele, da AMAGE, é o senador Blairo Maggi, defendendo num grande jornal nada de restrições para a compra de terras por estrangeiros. Porque no intervalo eu dizia para o Eduardo Dair o seguinte, que há alguns anos se ouvia muito falar de chineses querendo comprar terra. Isso não é novo. Eu e o Dair vivemos bem um setor, um evento, quando o Japão comprou terra, fez um grande projeto. Eles queriam que a gente cultivasse arroz para eles comprarem, né? É mais ou menos isso. Mas isso aí você acha que vai se resolver? Na realidade... Porque, olha, 1.350.000.000 de pessoas é gente para mais de metro. Eu vou adicionar um complicador nessa equação. 1.350.000.000 para nós e para quem esteve na China sabe do que eu estou falando. É uma enormidade, é visível a superpopulação, até porque a China padece de um problema de falta de água, então a área agricultável da China é muito mais restrita do que a gente possa imaginar. Mas se você colocar ao lado da China a Índia, que tem hoje 1.275.000.000. Ora, a soma de dois países, naquilo que a gente chama de Ásia-Pacífico, representa hoje 1/3 da população. Ora, é lícito que eles tenham essa preocupação. Aliás, o vice-presidente do Comitê da República Popular da China é o responsável por segurança alimentar. Eu tive a felicidade de, há alguns anos atrás, quando eu estava na IFA, International Fertilizer Association, ver esse cara falar para o plenário. Ele tem uma métrica diferente de raciocínio, quer dizer, ele mexe com tarifas e com impostos, como aqui a gente jamais poderia mexer, e ele respondeu a uma indagação, falou, mas o senhor acha correto isso? Ele falou, olha, eu não vou entrar no mérito se internacionalmente é correto ou não, mas nessa sala, tinha umas 700 pessoas, nesta sala, o responsável para dar comida por 1.350.000.000 de habitantes sou eu. Eu, então, se sobra algum produto da área de fertilizantes, eu baixo a tarifa para 0. Se falta, eu ponho a tarifa em 100% e acabou. Não tem essa discussão. Mas, de novo, desde sempre, o que me incomoda é que essa história de terra para estrangeiros, claro, preservada a soberania, não vamos deixar o cara comprar a Amazônia, mas se você criar uma regra
Eu fico me perguntando, eu pergunto ao telespectador, e o resto partilha dessa mesma ideia, vamos imaginar que a China veio aqui e comprou uma quantidade substancial de terra e que não deu certo ou houve algum desentendimento político. A pergunta é, eles vão pôr isso na mala, em cima de navio, e vão levar embora a terra, os hectares? Não faz nenhum sentido. O que faz sentido, e a gente assistiu há algum tempo atrás, eu tive uma reunião com o secretário da Agricultura da Bahia, que tinha uma visão muito clara, aliás, aprendida no exterior, de que é o seguinte, após um certo volume de terra comprada, vou inventar aqui o número, 5.000 hectares, você é obrigado a dar emprego para locais na base mínima de 80%. Você pode trazer o chinês para ser o dono ou o gerente, mas você tem que empregar mão de obra local. Segundo, se essa proporção cresce, você tem que integrar. Ou seja, plantou não sei quantos 1.000 hectares de soja, vai fazer uma esmagadora, vai ter silo, vai ter armazém. Ou seja, trazer junto com o investimento da terra, pura e simples, o emprego, e mais do que isso, o investimento em tecnologia, armazenagem e logística. Os chineses começam a olhar com muito carinho para o investimento de infraestrutura de uma ferrovia que se ligaria à ferrovia norte, a que sobe para Itaqui, para São Luís. E isso talvez seja um motivo interessante de investimento, porque eles têm, e assim foi com a Singenta, eles têm dinheiro. Ele emite moeda. A China tem um tratamento monetário diferente da nossa banda cambial. Nós dizemos que não tem banda, mas sabemos que tem uma área de conforto do câmbio. Então, de uma forma geral, respondendo finalmente a sua pergunta, não vejo problema nenhum, como você também não, terra para estrangeiro, mas seria interessante ter regras que com ela trazem investimento. Aliás, na China, isso é visível. Se aqui no Brasil, qualquer município, a primeira coisa que o prefeito investe é naquela... A gente lembra daqueles tratores, a patrola, né? Aquele que para abrir estrada. Eu estive na China, em áreas secundárias, onde você tem estradas vicinais, eles abrem aquelas estradas com 2.000 chineses com enxada na mão, com picareta na mão. Ou seja, eles optaram por mão de obra intensiva. Nós aqui, muitas vezes, nos sentimos ricos, capital intensivo. Ora, essa definição é que seria importante regrar para quem comprar aqui, produzir aqui, empregar aqui, pagar tributo aqui, independente do lucro poder ser remetido amanhã para a China, para onde quer que seja. Na verdade, eu acho que a minha opinião e a sua devem coincidir, que essa xenofobia ela não traz nada. O governo está aí para regular. Isso. Se o dinheiro é chinês, é australiano, da Nova Zelândia, não interessa. Aqui a regra é assim, para você aqui tem que ser assim. E o que é duro de falar sobre isso? Eu te escuto falando, e o telespectador nos escuta. É como hoje atrair investimento para o Brasil numa situação de caos político que nós encontramos e numa situação absolutamente inimaginável de que aqui seja uma opção. Talvez nós somos um pouquinho melhores do que, nesse momento, Venezuela e o Estado Islâmico, mas de resto, por que tomar o risco Brasil? Num momento que nós estamos com... foi declarado calamidade pública há 48 dias da Olimpíada. Quer dizer, isso tem um efeito midiático da pior qualidade. Afeta o agronegócio, nós aqui estamos no mercado futuro? Claro que afeta. Claro que afeta. O sujeito que... outro minuto de cultura. A palavra crédito vem do latim credere, acreditar. Se você acredita numa coisa, você é parceiro, você vai junto. Você hoje se sente favorável, você tem confiança no que está acontecendo. Eu não sei, eu não quero fazer pergunta. Todo mundo vai refletir sobre isso e, antes de tudo, somos brasileiros. Eu escutei Abílio Diniz falando agora num evento da própria Bolsa, e ele falava, nasci aqui, sou brasileiro
e pretendo morrer aqui. Então, eu da mesma forma quero dizer o seguinte, é um momento difícil, mas nós vamos ter que olhar para frente com um olhar um pouco mais cor-de-rosa e positivo. Já passamos por piores, hein? Já. Eu e o Resch, ele não quer declarar isso, mas eu declaro. Nós vivemos 9 moedas diferentes. Nascemos no Cruzeiro, que foi até 1962, e de lá para cá tivemos 8 moedas, sendo que a anterior, a de 1994, era um indexador chamado URV, Unidade Real de Valor. Era uma moeda que variava todo dia. Nós sabemos que é pagar um táxi com URV. É inimaginável no dia de hoje. Bom, ele disse, não é que eu sou careca, é que eu raspo a cabeça, né? E ele também pinta o cabelo de branco. Vamos a um intervalo, agora nós vamos ao último bloco, quando a gente voltar. Eu fiquei sabendo outro dia, como entrevistada da universidade, uma professora doutora, ela me deu um dado aqui que eu falei assim, bom, eu acho que essa é a tragédia do Brasil. Eu vou jogar agora e você comenta depois. Eu não sei quantas vezes o Brasil é maior que a Coreia do Sul. Infinitas. Pois a Coreia investe em pesquisa e tecnologia 4% do PIB. O Brasil não chega a 1,3%. Eu falei isso para a professora, Day, essa é a tragédia do Brasil. Você comenta depois do intervalo. Já nós estamos de volta, até já. Eu acho, realmente, essa é a tragédia brasileira. E outra coisa, estamos completamente atrasados, né? Porque a coreia tomou essa decisão há 40 anos atrás. Falou, vou sair do terceiro mundo, era a parelha do Brasil, e arrancou. Tem cara que é o exemplo. O cara que vai embora do Brasil, um pesquisador, eu aplaudo, pô, vai ficar aqui se fudendo. E não volta mais. Nunca mais. Bom, vamos voltar para os finalmente aqui. Bom, hein? Boa conversa. Bom. Ok, estamos de volta. Vocês estão ouvindo uma belíssima, uma ótima conversa com o consultor de agro e economia da Macro Sector, Eduardo Day, que vocês já conhecem aqui do programa, já vem aqui há bastante tempo. Eduardo, antes do intervalo eu joguei aqui um pouco de lenha na fogueira. O Brasil, se quisesse mudar o perfil do país, quando eu falo mudar, é mudar mesmo. É não ser só samba, futebol, carnaval, coisas, né? Carnaval. Então, tem que investir em pesquisa. Nessa área que você atuou agora, pesquisa é absolutamente tudo, né, na química fina. Enquanto não aumentar esse investimento, levar a sério, não tem jeito. Eu vou dar um passo atrás e depois nós vamos dar junto um passo à frente. Essa decisão tomada pela Coreia, que fazem mais de 30 anos, o Brasil era assemelhado, nós éramos todos, na época, o FMI chamava-se de terceiro mundo. Depois amenizaram países em desenvolvimento e os desenvolvidos. Enfim, a Coreia definitivamente ela assumiu como um marco regulatório, como deveria seguir, e ela escolheu, eu não vou ficar só na tecnologia, eu vou falar de educação. Ela passou a fazer definitivamente um investimento em que todos eram obrigados a estudar, e havia dentro desse processo educacional uma força muito grande em tecnologia e inovação. Se a gente não lembra, isso aconteceu com o Japão, na sequência a Coreia, para competir com o Japão, assume isso. E, curiosamente, a Coreia mantém isso vivo até hoje, que é não pensar o hoje, mas pensar o 10 anos adiante, pensar à frente. Vou citar, não deveria, mas vou citar a Hyundai, para nós era uma coisa desconhecida. Eles começaram a desenhar, não para eles, porque a Coreia é um país que, se puser os carros de São Paulo lá, não anda, o país não anda. Mas, enfim, começaram a desenhar qual é o carro que no futuro os americanos e o mundo mais desenvolvido gostaria de ter. E desenharam isso. Um outro caso muito emblemático que ratifica a nossa fala é que o presidente hoje da Embrapa, Maurício,
o Maurício, ele estudou na Coreia. Ele fez seu curso final na Coreia e ele trouxe isso na bagagem para dentro da Embrapa, embora a Embrapa já fosse uma ilha de excelência em tecnologia no Brasil. Nós somos invejados no mundo pela tecnologia embarcada no agro brasileiro. Não me diga que uma semente de soja é menos importante do que um GPS que está no seu carro. A semente de soja tem tecnologia embarcada de monte. Tem muita gente atrás disso para aumentar a produtividade, para resistir à seca ou para resistir a frio maior e tudo mais. Então, realmente o Brasil ficou para trás. Segundo, nós devíamos acelerar esse processo e eu me sinto mal quando eu vejo o slogan Brasil, Pátria Educadora. Eu tiraria isso do ar porque não foi verdade e está longe de ser. Nós deveríamos sim priorizar a educação para não que a minha e a sua geração, mas que os nossos netos tenham um país visceralmente diferente. Eu acho que mais ou menos funciona por aí. Essa questão os norte-americanos fizeram isso, lá na época dos James, lá eles ficaram pensando, eles falaram, vamos ser a potência do mundo, quando isso vai acontecer? Daqui 50 anos, temos que fazer isso. O Japão é igual, eles têm metas, que não é um ministro ou outro ministro que muda, tem que seguir aquela meta, tem um jeito, cada um tem o seu jeito. Mas a meta tem que ser seguida. Nós ficamos viciados no curto prazo. O brasileiro é PhD hoje até amanhã, de hoje a esse mês ou de hoje até o fim do semestre. Quando na realidade, países como a China, nós aprendemos, e a ChemChina talvez tenha sido um dos casos, eles fazem programas de 50 anos. Eles pensam muito mais adiante do que nós que somos rápidos no curto prazo e péssimos no médio e longo prazo. Porque as coisas não acontecem no curto prazo. Isso aí é bom para quem opera em mercados day trade, né? Que é compra de manhã, vende de tarde e tal. De uma maneira geral. Eu acho que eu nasci no Brás e adoro São Paulo, apesar do que transformaram essa cidade, principalmente o centro. Eu acho também que eu não vou abandonar o Brasil. Mas você sente, eu tenho lido isso nos jornais, nós temos 3 minutos, acabaram de me informar. Você sente que mesmo na interinidade do atual presidente, que é interino, ainda não decidiram o impeachment, você sente que houve alguma alteração de ânimo entre os teus pares, os executivos que você conversa? Eu diria que sim, houve uma sensação de que algo possa mudar. Eu acho que essa... Achei que você ia falar sensação de alívio. Não, a sensação de que algo possa mudar. Evidentemente que no paralelo está correndo todas essas delações premiadas, esse tipo de coisa que já fica meio opaca de novo a situação, mas o sentimento do empresariado com quem a gente está em constante contato, mesmo as associações que durante muito tempo eu militei, eu sinto efetivamente que eles mudam fortemente de posição, eles estão extremamente mais focados no futuro, mas ainda não dá para acreditar que algo substancial seja mudado. Eu tenho um pavor, você usou a palavra interino. No Brasil, tantas coisas na minha vida e na sua vida foram definitivamente provisórias ou provisoriamente. não, eu vou recordar, ou provisoriamente definitivas. Quando alguém vem com esse negócio provisório... Isso. Nós tínhamos o IPMF, você lembra? Lembro. Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira. Esse é o acróstico, IPMF. Não demorou. 6 meses virou CPMF e pau e tá. E ela surge todo o tempo como uma possibilidade de retorno. Vamos fazer por um certo período. Eu até entendo, porque o déficit fiscal é tão estrondoso que alguém vai ter que pagar essa conta. E alguém é sempre você, né? Na realidade somos nós. A CPMF teria sido mais fácil de vender se a gente lembrar que os Estados Unidos, por exemplo, os países desenvolvidos rastreiam droga, rastreiam todo esse movimento pelos depósitos
bancários. Ou seja, a CPMF teria sido uma forma de coibir essa bagunça que foi feita em termos de propina, de tira dinheiro daqui, passa dinheiro para lá, arranca da Petrobras, passa pela incorporadora ou pela construtora. Então, eu vou dizer que tivesse feito um outro marketing, nós já estamos de novo com um imposto